agradecendo a Jesus a oportunidade, a espiritualidade amiga do Cantinho de Jesus, e nas vibrações desse estudo, além de todos aqueles que a gente rogou em preces pedindo auxílio, eu quero aqui mandar como presente de aniversário para o Gustavo, que fez aniversário ontem, e o Ricardo, que faz hoje, tendo os nossos fluidos aí de glória, de paz, né, de alegria, por essa reencarnação dos dois aqui, dos nossos irmãos queridos. E hoje, o nosso tema no Evangelho segundo o Espiritismo é virtude. Olha que legal, né, gente? Então, nós vamos falar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que todos sabem, que é um capítulo que eu mais amo, porque é os seres perfeitos, esse convite que Jesus nos faz, aptos, que sabe que a gente é apto a aceitar, né? Não faria um convite que a gente não pudesse aceitar. E esse aí é o item 8, intitulado A Virtude, que ele é escrito por François Nicolas Madeleine. E começa assim: a virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Interessante nessa primeira frase, porque ele fala no mais alto grau. Quer dizer que a virtude ela vai caminhando, né? Vai crescendo, vai passando de grau, vai subindo, vai adquirindo mais força. Então, ela pode começar de um grau menor e ela chega no mais alto grau, que é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. E em seguida, François vai dar essas características dos homens de bem, que já foi comentado no Evangelho segundo o Espiritismo, mas que aqui ele vai citar algumas restringindo, explicando para a gente. Ele diz assim: ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto. São qualidades do homem virtuoso, que é o homem do bem. Mas vamos tentar entender o que são essas características? Bom deriva do latim, né? Bonus, e é um adjetivo que permite fazer referência àquilo que tem bondade, que é útil, agradável. Caritativo é que tem caridade, caridoso. E a caridade, tal qual entendia Jesus, nós sabemos que é o que a gente chama na doutrina de BIP, né? Que é a benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Laborioso significa alguém que é devotado ao trabalho, que detona muito esforço. Mas que trabalho é esse, né? É o trabalho de limpar a própria alma dos vícios e perfumá-la com as virtudes consolidadas. Esse é o trabalho do homem de bem, né? O sóbrio, o que é ser sóbrio para ser um homem virtuoso? É ser de um modo discreto de se comportar, de falar, né? Ter uma discrição na forma de demonstrar os sentimentos, que não possui artificialidade nem complicação. É algo simples, com naturalidade. E, assim, eu não gosto muito de falar de equilibrado, não, mas vamos dizer assim, harmônico. E o modesto? Esse agora, gente, foi um grande achado para mim nesse estudo e espero que seja para vocês também. Porque modesto a gente sempre acha que é algo talvez que a gente teria que diminuir alguma coisa, é verdade, mas a gente sempre pega que é diminuir virtude, né? E aqui vai falar para a gente que modéstia é a ação de moderar algum aspecto humano, que preferencialmente, né, que a gente consiga moderar a vaidade, a luxúria, a, o orgulho, a inveja, os ciúmes. É isso que a gente tem que diminuir, que a gente tem que moderar. E se for virtude mesmo, a gente pode consolidar. Continua o François a nos dizer nesse item assim. Então, agora a gente já entendeu um pouquinho, né, sobre essas características aí de um homem virtuoso. E ele continua dizendo: infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que as tiram os enfeites, o brilho e a diminuem.
Quer dizer que um homem virtuoso quase sempre vai acompanhar alguns defeitozinhos. Depois, mais para frente, ele vai explicar por quê. Porque o homem virtuoso por excelência foi Jesus Cristo, que não tinha um único defeito. Esse é o nosso modelo e guia. Mas entre nós aqui, os homens, sempre vai haver alguém muito virtuoso, mas que vai ter ainda acompanhando ele algumas imperfeições, que se a gente não moderar essas imperfeições, elas tiram todo o brilho das virtudes. E ele diz assim: não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois lhe falta a qualidade principal, que é a modéstia. O tem o vício que mais lhe opõe, que é o orgulho. O que lhe falta? Lhe falta a modéstia do orgulho, em diminuir o orgulho para poder consolidar a virtude. Então, quando a gente está querendo exaltar a virtude, um bem que a gente fez, né? Ali o nosso comportamento sóbrio, o nosso trabalho para lutar ali com as nossas imperfeições, eu estou vencendo um vício, né? Estou vencendo a mentira, não vou mentir mais. Aí eu conto para todo mundo que eu estou lutando para vencer a virtude. Eu estou naquele momento, ao invés de eu moderar o meu orgulho, eu estou usando de um trabalho para consolidar a virtude, mas ao mesmo tempo aumentando meu orgulho. Então não vai ajudar. Na verdade, a gente precisa fazer essas coisas harmônicas, né? Eu consolido a virtude e consigo diminuir bastante o meu orgulho, a minha vaidade, os meus vícios. Aí ele diz que a virtude verdadeira, digna desse nome, não gosta de estartear-se, não gosta de ostentar-se. Adivinha, ela, porém, se oculta na obscuridade. Quer dizer, se oculta naquilo que está confuso, naquilo que está nebuloso, naquilo que está escuro. E foge à admiração da massa. Por quê? Porque a virtude, por excelência, ela trabalha para diminuir seus vícios. Então, ela sabe que quem é um homem, uma pessoa virtuosa, sabe que no meio dessa virtude ela tem imperfeições ainda para limpar. Isso é tão real que a gente pode se recordar de Jesus falando que dos nascidos de mulher não tinha ninguém maior do que João Batista. E, no entanto, nós sabemos que João Batista, vivendo, graças a Deus, a lei da expiação, provavelmente, né? Ele foi morto, decapitado. E dizem, né, há indícios de que ele foi Elias, que mandou decapitar os profetas de Baal. Então você imagina, se o próprio Cristo nos fala que tem aqui um homem entre nós, que talvez teria ali aquele maior, né, então mais virtuoso, ainda tinha nele alguma coisa para ser limpado. E isso é interessante a gente entender, que a virtude por excelência estaria muito mais preocupado. O virtuoso por excelência está muito mais preocupado em moderar suas imperfeições, em cuidar ali dos seus defeitos, do que ficar contando que é virtuoso ou não, porque assim ele perde a virtude que acabou de consolidar. E aí ele continua. São Vicente de Paulo era virtuoso. Era um virtuoso o digno cura d'artes. E outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Nota que François ele fala de dois exemplos de homens que ele diz que é virtuoso. Mas no final a gente vai contar o porquê. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Eles não estavam preocupados se eles já tinham adquirido alguma virtude ou não. Eles estavam muito mais preocupados em limpar suas imperfeições e fazer o bem, porque precisava fazer o bem. Então, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações. Então, o que é a gente deixar ir pelas santas inspirações, né? É deixar-nos guiar pelos nossos espíritos protetores, pelos espíritos mais esclarecidos. A gente faz isso baseado na fé em Jesus e esperançosos no próprio progresso, vencendo as suas más inclinações. Então, o homem que está ali, o homem, a mulher, né, o ser humano, a pessoa que está ali deixando ir pelas santas inspirações desses que estão à frente na caminhada de percurso, de consolidar virtude e de diminuir seus vícios e de vencer seus vícios e de superar suas vicissitudes, né? É que consegue aí caminhar em busca disso. E ele fala,
e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmo. Então, ele está citando aqui que, inclusive, São Vicente de Paulo e o digno cura d'Artes, também como sendo um homem virtuosos, estão preocupados com isso, em fazer o bem de uma forma desinteressada, não para esperar ganhar reino dos céus. É, como a gente diz assim, é fazer o bem pela graça. Sabe o que é pela graça? Que é todo mundo está na moda agora, todo coach, todo curso, as empresas, as organizações falam gratidão, gratidão. Sabe o que é isso? É a gente fazer o bem pelo bem que a gente já recebeu. Eu já sou tão agraciado por essa encarnação. Né? A gente tem aí 2 celebrações de 2 aniversariantes, celebrando essa encarnação. Já é uma graça tão grande que eu faço bem pelo bem que eu já recebi do Pai. Eu não quero ganhar mais nada, eu já ganhei tudo. Eu faço pela graça. Então eu não quero receber. Eu já sei que eu já recebi. Eu não espero receber no futuro. E eu faço pela felicidade que eu sinto na minha intimidade de fazer o que precisa ser feito, enquanto filha de Deus, né? Então é nesse sentido que é um bem desinteressado completo que se faz pela graça. E aí é pelo inteiro esquecimento de si mesmo, e não de que eu vou me exaltar, que eu vou ser alguém, que eu vou ser vista e vou ser notada. François diz, a virtude assim compreendida e praticada é o que vos convido, meus filhos, a essa virtude verdadeiramente cristã e verdadeiramente espírita, é que vos incito, estimo a consagrar-vos. Então, quer dizer, olha, vamos nos consagrar a essa virtude, é o que nos convida e nos motiva a François nessa noite. Vamos viver pela graça de fazer o bem, porque a gente já está agraciado pela vida, pelas pessoas que convivem conosco. Ele diz assim: afastai, porém, de vossos corações tudo que seja orgulho, vaidade, amor próprio, que sempre desadornam as mais belas qualidades. Que diz, olha, vamos consolidar a virtude e vamos moderar todo orgulho, vaidade e amor próprio. Vamos ser modestos nos nossos defeitos, vamos trabalhar com esforço para diminuir cada vício que a gente tem, o quanto a gente pode. E vamos nos focar em combater eles na nossa intimidade. François continua. Não imiteis o homem que se apresenta como modelo e se exalta, ele próprio suas qualidades e todos os ouvidos complacentes. Quer dizer, não vamos querer demonstrar e achar que a gente é alguma coisa, não, porque tem muita gente já fazendo isso e não vamos imitar isso, não. Porque ele diz, a virtude que assim se ostenta esconde muitas vezes uma imensidade de pequenas ações vergonhosas, e de odiosas e covardes. Então, pensa bem, quando a gente está querendo demonstrar muito, aparecer muito um bem que a gente já adquiriu, e um bem que eu digo um bem da alma, vamos supor, a gente já adquiriu uma... Vamos pensar que é tão difícil, né? A gente ver o que a gente já adquiriu, na verdade, mas vamos falar, tem muitas pessoas que já adquiriu uma benevolência muito grande, né? Faz o bem para todo mundo sem olhar quem. Quando ela quer contar para todo mundo que ela faz o bem, que ela quer ostentar todo mundo, ela está querendo esconder algum defeito. Ao contrário do virtuoso, que ele não quer mostrar nenhuma virtude que ele tem, ele está preocupado com o defeito que ele ainda não venceu, com as más inclinações que ele ainda não superou. Então, o foco dele é se vencer. O trabalho, por isso que ele é laborioso, é nesse sentido. E de fazer o bem, não por poder adquirir virtude, mas pela disciplina de começar em grau menor. Então, eu não vou ter vontade de ser virtuoso, mas eu começo em grau menor naquela fidelidade pela graça que eu já consegui do Pai, de todos os benefícios que me proporcionou essa reencarnação. E aí ele continua. Em princípio, o homem que se exalta, que ergue uma estátua à sua própria virtude, anula por esse simples fato todo o mérito real que se possa ter. Entretanto, que direi daquele cujo único valor consiste em parecer o que não é? Admito, de bom modo, que o homem que pratica o bem experimenta uma satisfação íntima em seu coração.
mas desde que a tal satisfação se exteriorize para colher elogios, perde em amor próprio. Então, a felicidade é na intimidade, é fazer o bem sem ninguém saber. É deitar na cama e ficar feliz porque pelo menos você foi útil a alguém, ou a alguma causa no bem, alguma utilidade na construção dessa paz você teve que ninguém precisava saber. Só você, a sua consciência e Deus. Do contrário, se a gente contar para alguém, se quiser ainda um pouquinho de elogio, de aplauso, perdeu todo o benefício. Porque aí entrou o amor próprio, a vaidade, né? A fazer por si mesmo. E ele encerra assim: a vós todos, a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhante esgulho. O que é isso, esgulho, gente? É uns arrecifes, são umas pedras que ficam por debaixo da água, que quando você está navegando com algum barco, você acaba cortando o seu barco com isso, e isso faz você afundar. Então, ele está falando para a gente que abraçou essa fé espírita, que acende essa luz dessa doutrina maravilhosa em nossos corações, em nossos pensamentos, dando condições para a gente fazer comportamento, tendo um comportamento virtuoso, né? A gente sabe que a gente está muito longe da perfeição, mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cometer alimentar alguns vícios, principalmente a vaidade e o orgulho, que faz a gente afundar. E ele fala: a virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dizer-ei, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. Essa humildade de saber quem é, de saber que por mais algumas virtudes consolidadas que possa ter, isso não é nenhum, talvez assim, nenhuma vantagem, vamos dizer, isso é o nosso destino, né? Mas que ainda assim a gente pode procurar, porque precisamos diminuir alguns vícios, alguns defeitos, porque estamos muito longe da perfeição. E sobre virtude, se entende, desde lá da escola de Sócrates e Platão, conforme esclarece lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 17, falando sobre o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, e ele lá vai falar sobre virtude. E a gente fez esse estudo muito baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, porque virtude é um preceito moral. E o Evangelho segundo o Espiritismo nos ajuda a melhorar moralmente. Então é nele aqui que nós vamos estudar bastante. Lá no Livro dos Espíritos também tem falando sobre a virtude, mas esse a gente deixa para o nosso irmão Valdir, né? Porque ele tem estudado bastante sobre o Livro dos Espíritos conosco e a gente tem aprendido com ele. Hoje nós vamos focar o Evangelho segundo o Espiritismo e ver o que ele tem para nos dizer sobre virtude. E lá no Sócrates e Platão, no item 17, intitulado A Virtude não pode ser ensinada, vem por dom de Deus aos que a possuem. Era o que pensava Sócrates e Platão. Então pensa, naquela época lá, eles pensavam que a virtude era algo que não tinha jeito da gente ensinar para ninguém, que era dado por Deus assim como um dom. E aí fala, é quase a doutrina cristã sobre a graça. Sobre assim, ganhou a virtude de graça, mas um de graça como se foi dado sem nenhum esforço. Mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor e então pode-se perguntar-se por que não é concedida a todos. Por outro lado, se é um dom, carece de mérito para aquele que a possui. Então, nota que esse pensamento de uma virtude como fosse dada assim de graça, sem nenhum esforço, cai por terra. Já ele vai explicar que o Espiritismo, ele vai explicar de uma forma dizendo que aquele que possui a virtude a adquiriu por seus esforços em existências sucessivas, despojando-se pouco a pouco de suas imperfeições. Então, a gente vai conseguindo consolidar a virtude à medida também que a gente vai despojando das nossas imperfeições.
E essa graça, então, da onde vem? Aí isso, doutrina espírita, o Evangelho vai nos explicar, né? Que a graça é a força que Deus faculta ao homem de boa vontade para se expungir do mal e praticar o bem. Então, eu faço bem pela graça que Deus me deu, de ter boa vontade para trabalhar em mim, em expungir o mal e praticar o bem. Depois de Sócrates e Platão, pela filosofia, tem também o pensamento de virtude de Aristóteles. Aristóteles ele diz que a virtude é uma qualidade moral particular que denota a disposição de um indivíduo para praticar o bem. Não se tratando de uma característica nata, quer dizer, não significa que tem que nascer com ela, ao invés disso, se apresentando como uma forma de conduta, representada pela repetição constante de atos motivados pela vontade do homem em prol do bem. E aí a gente lembra de Emmanuel, não é assim? A disciplina não antecede a espontaneidade? Eu tenho que aprender a adquirir a virtude. Como é que eu aprendo? Praticando, exercitando. E aí a gente fala, ai meu Deus, a obediência, né? A obediência ao bem é uma virtude. E aí a gente pensa, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? Sendo disciplinado em relação à obediência. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 3, falando sobre a justiça das aflições, explicando sobre essas questões, como é que a gente pode ter tantas vicissitudes nessa vida e outras poucas vicissitudes, essas situações dessas dores, né? Aí vai dizer o seguinte: toda vida, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que os prosperam. Parece que a gente olha para a sociedade e vê que tem homem virtuoso ainda sofrendo, né, junto com os ímpios, vamos dizer assim. E aí a gente vê que parece que os vícios e as virtudes estão distribuídas de uma forma desigual. Só que ele fala, se Deus, a gente considera que ele é soberanamente bom e justo, não se pode agir caprichosamente nem por parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa. E pois Deus é justo, justa há de ser a causa. Assim as virtudes também. As virtudes que há adquiridas no homem também têm uma causa justa, que é a causa laboriosa do trabalho em sucessivas encarnações pelas experiências que a gente tem de exercitar a boa vontade de praticar o bem e praticar, né? E colocá-la em prática e trabalhando para vencer as nossas más inclinações, que é o que a gente chama de reforma íntima. No item 8 do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, os que são brandos e pacíficos, sobre a obediência e a resignação, diz assim sobre a virtude. Cada época é marcada, assim, com o cunho da virtude ou do vício que a tem de salvar ou perder. Aí ele vai falar que a virtude da vossa geração, essa geração quando foi feita a codificação, é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Nota que aqui há uma diferença bem interessante, porque Aristóteles falava que a virtude era de cunho individual. Já aqui, Lázaro já fala nessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo que também tem uma questão coletiva, de uma geração, de um grupo de pessoas que podem formar ali naquele coletivo uma virtude que prepondera e um vício que prepondera. E aí ele está falando, a virtude dessa geração era a intelectualidade. Por isso que a gente conseguiu ter a codificação, compreender, estudar para entender o bem, para praticar o bem. E ele fala que o vício é a indiferença moral. Eu ouso dizer a vocês, meus amigos, na pequenez que me encontro, que acredito que nós estamos muito mais próximos da regeneração do que lá do início do mundo de provas e expiações. Portanto, com o passar dos anos e tantas essas modificações, eu acredito que agora, essa nossa geração que se apresenta aqui,
Nós estamos já superado aí a intelectualidade com tanta ciência aí, né? E agora estamos sim desenvolvendo as nossas emoções de cunho moral, tentando aí equilibrar as nossas emoções para desenvolver moralmente. Né? É todo mundo falando sobre gratidão, sobre bom comportamento, sobre propósito, sobre auxiliar os outros. O que a pandemia nos trouxe, as medidas de proteção, né? Nos trouxe a importância do cuidado com o outro. A nossa ação é em prol do outro. O outro nunca hoje foi tão assim considerado, pelo menos disseminado. Fala, olha, não pensa só em você. Pensa naquela pessoa que você ama e que não quer que pega uma doença dessas que pode levar a um sofrimento atormentado. Isso já por si só já é um desenvolvimento moral grande que a gente está aprendendo com dor, mas estamos aprendendo. E no Evangelho segundo o Espiritismo também, lá no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê à direita, no item 12 sobre a beneficência, ele diz que a caridade é a virtude fundamental sobre a que há de se repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela, não existem as outras. Se a gente quiser falar de virtude, teremos que falar da sua mãe. E a mãe de toda virtude é a caridade. Benevolência para com todos, indulgências com imperfeições alheias e perdão das ofensas. E quem nos disse isso foi São Vicente de Paula. Esse citado por François nesse item sobre um homem virtuoso. E aí a gente vai conhecer um pouquinho sobre ele logo, logo. Então tem a piedade também, que é considerada aí uma virtude por Miguel nesse capítulo mesmo, no capítulo 13. Então, falando sobre a piedade, ele fala que a piedade é uma virtude que mais vos aproxima dos anjos. E ele diz que é porque ela é irmã da caridade que vos conduz a Deus. Então, tá aí porque a piedade faz com que a gente, de fato, ame mais aquele quem a gente se apieta, né? Então, a virtude tem graus que se elevam à medida que se consolida uma a uma. Então, eu começo ali com uma benevolência, depois eu vou com uma indulgência, eu vou com um perdão, daqui a pouquinho eu estou exercendo a caridade como um todo, ampla e bonita. E para a gente poder citar um pouquinho aqui, o Livro dos Espíritos, ele vai falar sobre virtude, quem quiser estudar depois em casa, que é importante, né? Ele vai falar sobre as virtudes e os vícios, desde a questão 893 até a questão 906. Então, bons estudos para hoje à noite, porque fica muito bacana. E eu queria citar aqui bem rapidinho uma história desses dois esses dois espíritos virtuosos citados por François, que é o Cura d'Ardes e o Vicente de Paula. E o João Maria Cura d'Ardes, João Maria Vianney, o Cura d'Ardes. Ele nasceu em 8 de maio de 1786, em Darly-Dille, aldeia de 10 quilômetros do norte de Lyon, lá na França. E desde 4 anos que ele gostava de frequentar a igreja. Ele trabalhava no campo sempre quando o tempo permitia. Então, ele estudava com muita dificuldade, sabe? Porque ele tinha que trabalhar para ajudar a família. E foi na escola que ele se tornou amigo de um padre, o Fournier. E aos poucos foi crescendo nele esse desejo de se tornar sacerdote. E foi muito difícil se tornar sacerdote porque eles acreditavam que ele era ignorante, que ele não tinha condições de estudar, que ele não conseguiria aprender. Então, ia colocando ele para lá. Mas aos 20 anos ele conseguiu, né, realmente ir para a França para estudar na casa de um tio, para tentar se dedicar mais, porque ele tinha que aprender latim, senão ele não ia conseguir. E no dia 28 de 1811, com 25 anos de idade, aí na Catedral de Saint-Jean, tornou-se clérigo de diocese, mas foi muito difícil. E como a igreja não queria muito que ele fosse, o que eles fizeram? Colocaram ele em uma cidadinha lá em Dardes, que a cidade não havia pobre, conta, né? Diz que só miseráveis. Sabe aquele lugar que não tinha futuro, era só miserável. E ele chegou lá, não conseguia falar o dialeto local. Aí ele pediu ajuda para um rapaz, um jovenzinho, que também não falava francês, e que eles conseguiram se comunicar. E dizem que ele falou para a criança, inclusive tem até um monumento na cidade, que tu me mostra o caminho de Artes e eu te mostrarei o caminho do céu.
E ali ele cuidou de todo mundo com muito amor, com muito carinho, se dedicou a vida a essas pessoas, fez muitas curas através da oração, não comia pouco, ele falava que ele assim, olha, eu tenho um bom físico, depois de comer, não importa o que, e de dormir 2 horas, estou pronto para recomeçar. Quando ele ganhava ele comia um pão escuro, de farinha escura. Quando ele ganhava um pão melhor, ele repartia com as pessoas, porque a cidade era toda miserável. O que mais ele valorizava era a caridade e a gentileza. O dinheiro que vinha de pequena herança de seu pai, ele lhe enviava aos irmãos, que era enviada pelo irmão Francisco, que era o irmão dele, né? Em doação, ele dava para as pessoas da cidade, sensibilizado pelo sofrimento que todas tinham. E ele chorava muito. Ele sentia as dores. E ele dizia, eu choro o que vocês não choram, porque as pessoas iam confessando com ele e ele via tamanha dificuldade. Então, ele se emocionava muito. E aí, ele morreu em 1859, numa quinta-feira, no mês de agosto, no dia 4, às 2 da madrugada. Mas conta que no dia anterior, ele estava muito emocionado e o pessoal perguntou se ele estava cansado. E ele disse que, não, respondeu, choro pensando na grande bondade de nosso Senhor em vir visitar-nos nos últimos momentos. Então, esse era o Cura d'Artes. Ele tem uma mensagem também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 8, no item 20, intitulado Bem-aventurados os cegos que têm fechado os olhos. Isso é interessante todo mundo ler, porque como ele fazia muitas curas, né, enquanto encarnados, ele foi convidado, foi chamado numa reunião mediúnica sobre uma mulher que estava lá cega. Conta isso no Evangelho segundo o Espiritismo. E os ensinamentos que ele dá a respeito da importância da gente ter a expiação como algo benevolente que nos proporciona condição de alcançar virtude, porque se o teu olho te faz pecar, arranca, né? Então é melhor você não estar com o olho só e entrar no reino dos céus. Esse é o Cura d'Arte, que a gente pode ir lá ler no item 20 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo para ver todo esse pensamento de bondade que ele tem. E que eu gostaria de citar várias coisas aqui, mas que o tempo não permite, o nosso irmão Valdir vai, né? Aí achar um pouquinho de ruim. Mas 5 minutos eu vou pedir dele, assim, insistentemente, só para a gente falar de São Vicente de Paulo. Esse espírito que eu tenho tanta gratidão de um dia ter feito parte de uma conferência. E só quem foi consórcia ou conferente sabe do que eu estou dizendo. São Vicente de Paulo, ele nasceu no dia 24 de abril do ano de 1581 em Polvi, no sul da França, e foi batizado no mesmo dia. Faleceu no dia 27 de setembro de 1660 em Paris. São Vicente de Paulo participou ativamente da reforma católica ocorrida na França. E esse caminho que ele percorreu, tanto quanto Santo D'Artes, de se dedicar ao outro, de se despojar de si mesmo, é o caminho que nos faz alcançar as virtudes e moderar nossos vícios. Então, Vicente se destacava pela sua inteligência e pelo zelo religioso. Ele ordenação sacerdotal com apenas 19 anos de idade. E aí, nessa época, ele passou uma forte provação. Olha como que, para a gente adquirir virtude, a gente precisa passar por provação. Uma senhora viúva que gostava de ouvi-lo pregar, sabendo que ele era uma pessoa pobre, deixou sua herança para ele, e uma propriedade e uma quantia de dinheiro. Então ele estava de posse para ir buscar em Marselha, e aí o padre Vicente, que estava nessa embarcação, voltando com a sua herança e tudo, essa embarcação foi atacada por piratas. E ali foi roubado tudo, e ele foi colocado como escravo. Escravo, então, sendo escravo, foi jogado como uma herança para um escravo de um muçulmano. E esse muçulmano tinha 3 esposas. E dessas 3 esposas, uma ouvia Vicente cantar em suas preces e gostava da melodia e quis saber sobre o que estava acontecendo.
Vicente contou para ela, catequizou-la, né, orientou, e esse marido já tinha sido católico e ele tinha negado por medo dos muçulmanos. Então, essa esposa orienta ao seu marido para que, como é que pudesse largar uma religião tão bonita. E aí ele volta, se converte e vai junto com Vicente para Roma. E ali Vicente consegue o título de novo de padre e esse ex-dono dele se torna católico e eles ficam lá em um mosteiro, porque tudo isso ele fez escondido dos muçulmanos. E em Roma, Vicente fazia essas distribuições das esmolas dadas aos pobres e visitava os doentes nos hospitais. E essas visitas aos hospitais, Vicente foi ensinando as pessoas a visitar cada doente, cada pessoa, porque ele acreditava que cada miserável era a própria pessoa de Jesus Cristo e tinha que ser tratado como tal. Era como se hoje a gente pudesse olhar para cada um de nós e pudesse enxergar o próprio Cristo e tratar cada um como se Jesus fosse. E aí São Vicente de Paulo fundou várias confrarias, várias situações assim de disseminando a caridade, a ponto de que considerou como o pai da caridade na Igreja Católica, organizou vários movimentos, até o ponto que Antônio Frederico Ozanam e seus companheiros, no ano de 1833, fundou a Sociedade São Vicente de Paula, que hoje está espalhado pelo mundo inteiro. Toda a Igreja Católica tem uma Sociedade São Vicente de Paulo, e a importância de se fazer o bem, a importância de desenvolver aquelas pessoas. E com isso, ensinando as pessoas a poder visitar os doentes, a visitar os pobres, dando ele a dignidade, mostrando que a riqueza que todos nós temos é a fé. Vicente de Paulo deixa, então, aí um legado, Frederico Ozanam, que ele coloca que é a oração de São Vicente, que hoje eu faço e peço que vocês me acompanhem nesse momento, e onde colocar eu, que cada um pense em si mesmo. A prece diz assim: São Vicente, que tanto vos compadeceste dos pobres, eu vos peço, olhai para mim. Sou pobre, mas tenho fé. A gente mais pobre do que eu são aqueles que não têm fé, porque esses têm a alma vazia. São Vicente, conservai minha riqueza, que é a fé, mas eu vos peço, aliviai também minha pobreza. Ajudai-me a adquirir ao menos o necessário para me alimentar bem, para me vestir honestamente e comprar os remédios que me conservam a saúde e as forças necessárias para fazer os meus trabalhos e cumprir as minhas obrigações. E assim poder ser útil à minha família e a todos os que precisam de minha ajuda. Que assim seja. Muito obrigada, meus amigos, e obrigado, Valdir, pela compreensão. Muito obrigado. A compreensão não é minha, não é do Delano, é ele que está dirigindo. Mas tudo bem, está muito bem aproveitado o tempo, né? Então, vamos agradecer a Tatiana pela exposição, pelo estudo, e vamos agradecer a Jesus por essas possibilidades que nós temos aqui de conseguir estudar coisas muito importantes, né? Muito boas para o nosso aprendizado. E uma coisa interessante, eu estou ouvindo aqui e lembrando, porque eu também fui vicentino. Aos 7 anos de idade, outro dia mesmo, eu fui, de uma certa forma, obrigado a ser tipo aspirante, né? Na conferência, que a gente tinha uma conferência vizinha, e depois que a gente passa a ser confrade, né? E eu era aspirante, e eu me lembro de muita coisa que era ensinado lá e que, de uma certa forma, eu nunca mais esqueci. Porque uma das coisas básicas e simples que eram ensinadas, e tem tudo a ver com essas virtudes, aproveitando e dando continuidade, tem a ver com essas virtudes, porque a gente tinha um momento lá da nossa reunião, a gente chamava a reunião da conferência, né? Era a conferência de Santa Olímpia, e era ligado ao Conselho de Santa Inês. Era aqui na região aqui.
E uma das coisas que tinha lá, tinha um momento lá da nossa reunião em que era, tipo, questionado o que a gente fez de bom durante a semana. E quem estava chegando, que era novato, tinha o senhor lá, o senhor Juca, ele sempre explicava, assim, contando até uma historinha lá, tipo contrária, mas ele sempre explicava o que era a virtude, qual era a virtude que poderia ter sido feita ao longo da semana. Era uma coisa simples. Ele explicava, por exemplo, que quem tirasse uma casca de banana na rua, quem tirasse uma pedra, alguma casca de alguma coisa, algo que pudesse machucar as pessoas, que a gente tivesse esses cuidados e que a gente podia registrar. Então, chegar, falar quem foi à missa, quem confessou, quem fez alguma obra de caridade, né? E, tipo essas coisas. Ah, eu fiz duas. Ah, eu fiz três. Ah, eu não fiz nenhuma. Aí ficava calado, né? Então, é interessante, porque isso, às vezes, faz a base da vida, da nossa vida, especialmente quem é criança começando nessa rotina, vamos dizer assim, e é coisa que a gente não esquece mais. E é importante que, quando viemos para o Espiritismo vem confirmar muita coisa que foi feita lá, que foi ensinado lá, e, inclusive, tem lá a mensagem de São Vicente de Paulo, né? A mensagem dele lá na parte da beneficência, e a gente vai ver como foi importante a presença dele aqui. Então, só aproveitando para continuar, e aproveitando também para lembrar que o nosso estudo do Livro dos Espíritos hoje é a continuação do que foi falado antes. Porque hoje nós vamos falar sobre a questão 993, né? E na questão 993 nós vamos ver a continuação do assunto que foi tratado. Só que antes de entrar na questão 993, eu queria lembrar uma coisa importante. Eu gostaria de mencionar o dia especial que se aproxima para a doutrina espírita, por ser o dia em que se comemora o lançamento de O Livro dos Espíritos e o nascimento da doutrina espírita na França. Todas as nossas homenagens e agradecimentos a todos esses espíritos, né, que ditaram as obras, que enriqueceram a obra espírita, a codificação, os nossos agradecimentos aos médiuns que trabalharam anonimamente para que essas obras chegassem para nós, e ao nosso codificador, né, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que após o lançamento do Livro dos Espíritos, passou a utilizar o pseudônimo de Allan Kardec. Este que, durante praticamente 3 anos de intensos estudos e pesquisas, conclui... Espera aí que eu perdi aqui, gente. Perdi. Mexi aqui, perdi. Então, esses intensos estudos, né, e pesquisas, ele concluiu as 501 perguntas e respostas para o lançamento do Livro dos Espíritos, na primeira edição. E depois, na segunda, em 1860, ele publicou a obra completa, com 1.019 perguntas, algumas vêm com 1.018 perguntas e respostas. Nas palavras de José Herculano Pires, um dos tradutores do Livro dos Espíritos para o português, em sua introdução, ele diz que, com este livro, a 18 de abril de 1857, raiou para o mundo a era espírita. Nele se cumpria a promessa evangélica do Consolador, do Paracleto, ou Espírito de Verdade, que dizia no Evangelho de João, né? Se me amais, observareis os meus mandamentos, e rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o Espírito de Verdade, que o mundo não pode acolher porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco. Não vos deixarei órfãos. João capítulo 14, versículos 15 a 18.
E, continuando, o Herculano Pires diz que dizer isso equivale a afirmar que o Livro dos Espíritos é o código de uma nova fase da evolução humana. E é exatamente essa a sua posição na história do pensamento. Este não é um livro comum que se pode ler de um dia para o outro e depois esquecer num canto da estante. O nosso dever é estudá-lo e meditá-lo, lendo-o e relendo-o constantemente. Sob este livro se ergue todo um edifício, o da doutrina espírita. Ele é a pedra fundamental do Espiritismo, o seu marco inicial. E é baseado nessa proposta de lê-lo, estudá-lo e meditá-lo constantemente que estamos trazendo ao longo dos anos, no Cantinho de Jesus, a leitura comentada de cada pergunta e resposta, como a que hoje traremos para as nossas reflexões, aproximando, inclusive, pela terceira vez, desde 1983, do final da obra, já com provável programação de retornar ao início e começar tudo de novo. Então, hoje, continuaremos com o assunto expiação e arrependimento, na questão 993, em que o Kardec pergunta aos espíritos, né? Não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? Vamos dizer sim, mas vamos dizer que existem homens virtuosos, muitos, e nós precisamos destacar mais a virtude e procurar praticar mais a virtude do que ficar usando o mal como justificativa ou como explicação para os nossos maus comportamentos. A resposta que eles dão: não há homens que só têm o instinto do mal e são inacessíveis ao arrependimento? A resposta é: já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem, e é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. A diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. Então, voltamos aqui. Qual que é uma preocupação assim, bem corrente ainda hoje? Nós, em muitas situações, e na maioria das vezes, estamos mais preocupados com o mal que os outros fazem do que o bem que nós podemos fazer. Então, ficamos muito mais olhando para os outros e vendo o mal dos outros e esquecendo do bem que nós não fazemos às vezes, e com isso acabamos praticando o mal. Então, o grande chamamento, que o que precisa ficar muito claro e muito evidente para nós, é que nós podemos fazer o bem. Por pior que nós sejamos hoje, ou por pior que nós tenhamos sido ontem, nós hoje podemos fazer o bem, porque o bem é uma construção a partir de pequenas coisas, pequenas atitudes, pequenos comportamentos que vão desenvolvendo, que vão aumentando, que vão se somando até chegar nessa posição desses dois virtuosos que foram citados hoje, por exemplo, o Curo de Ars e o São Vicente de Paulo e muitos outros. Quantos outros virtuosos nem foram citados? Quantas pessoas passam pela vida, não são lembradas, não são citadas, não são relacionadas? Pessoas extremamente virtuosas, pessoas que praticaram o bem com uma intensidade muito grande. Então, essas pessoas precisam ser os nossos exemplos e nós precisamos nos mirar nelas
para entender se existe alguma pessoa que é boa, eu posso ser também. Eu não posso ser hoje como essas pessoas, mas poderei ser mais tarde até melhor do que elas foram aqui. Porque o próprio Jesus disse que nós faríamos o que ele fez e muito mais. Então, existe possibilidade de ser melhor ainda do que aqueles melhores que passaram por aqui. Mas é preciso tomar iniciativa a partir de agora. Então, já te disse que todo espírito tem que progredir incessantemente. Progredir incessantemente é aproveitar todas essas lições que vamos recebendo. A lição da virtude do Evangelho hoje, por exemplo, essa lição que a Tatiana trouxe e explicou para nós de uma forma tranquila, simples, fácil para o nosso entendimento. Então, a partir daí, nós é que vamos tomar a decisão, conhecendo que todos nós que somos espíritos, temos que progredir incessantemente. Então, aquele que nesta vida só tem o instinto do mal, terá noutra o do bem. E é para isso que renasce muitas vezes, pois preciso é que todos progridam e atinjam a meta. Então, neste caso, nessa parte aqui específica, vamos considerar assim: existem realmente muitas pessoas à nossa volta que parecem só ter o instinto do mal, porque é o que elas acabam demonstrando e é o julgamento, às vezes, que nós fazemos dos comportamentos dessas pessoas. Essa certeza que vamos adquirindo de que elas poderão desenvolver o bem e que é para isso que elas estão aqui, mesmo ainda estando fazendo o mal, elas estão aqui para aprender a fazer o bem. Então, isso é uma coisa que eu às vezes chamo de crescer para baixo. Como que é crescer para baixo? Nós viemos na linha da evolução. Chega um momento em que nós iniciamos a entrada num buraco, que é o desvio, quando nós começamos a praticar alguns enganos. E às vezes a prática do engano vai nos levando a aumentar essa prática, porque na tentativa, às vezes, de acertar, nós acabamos errando mais ainda, fazendo do mesmo jeito. Então, eu chamo isso de crescer para baixo. Nós vamos entrando num buraco, num poço. Esse poço, a gente às vezes diz que ele tem fundo, mas ele não tem fundo. Ele tem gradação. Na medida que nós vamos descendo neste poço, de degrau em degrau, ele vai apresentando para nós uma determinada quantidade de dor. E essa dor tem uma intensidade que pode nos convencer a voltar ou nos convencer a continuar e tentar mais uma outra forma, ainda que enganosa, e descer um pouco mais. Então, quando eu digo crescer para baixo, quanto mais nós descemos nesse poço, mais próximo estamos do retorno. Então, isso faz parte também do processo de evolução. Poderia ser diferente, mas às vezes as nossas escolhas nos levam a isso. Então, eu sempre digo assim, eu entendo assim, quando nós vamos descendo nesse poço, nós vamos atingir assim, o ponto máximo da expiação. E o ponto máximo da expiação é aquele em que marcamos o início da Terra. No início da Terra, como mundo de prova e de expiação, o que a gente pode deduzir é que isso começou há mais ou menos 6.000 anos, que foi quando aqueles espíritos de Capela, por exemplo, que a gente chama de raça adâmica, veio para a Terra e, de uma certa forma, inaugurou a expiação aqui,
E eu entendo particularmente que naquele momento a Terra, como um mundo de prova e expiação, estava sendo inaugurada, ela estava se promovendo. A partir daí, houve a promessa de Jesus, inclusive, de que algum dia viria para trazer as lições ao vivo para esses espíritos que estavam iniciando esse momento da Terra. E algum tempo depois, 4.000 anos depois, né, vem Jesus para mostrar. Vem onde? Lá no fundo desse poço, lá no degrau mais baixo desse poço de dor e de sofrimento, e é aí que ele vem. Ele vem, renasce aqui, ou nasce aqui. Vem com um corpo físico para mostrar para nós qual era a melhor maneira de sair do fundo ou desse fundo de poço que nós estávamos. Então, a presença de Jesus aqui mostra para nós, com o chamado dele, né? Todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ergue a sua cruz e siga-me. E a partir daquele momento, nós começamos a aprender a seguir Jesus, a sair do fundo do nosso poço, que poderia ter uma descida ainda maior, mas muitos aprendemos e começamos a construir o nosso retorno. Então, esse nosso retorno, ele acontece a partir do arrependimento, da mudança de comportamento. Então, a partir daí, lá nesse degrau bem sofrido, nós iniciamos a nossa caminhada de volta, consertando a duras penas todos os males que causamos até chegar naquele ponto ali. Então, o que eu chamo de crescer para baixo é nós irmos afundando nesse poço, mas até chegar a um ponto que a dor é tão insuportável que nós vamos começar a retornar. Então, a diferença está somente em que uns gastam mais tempo do que outros, porque assim o querem. Então, o que é querer gastar mais tempo do que outros? Na verdade, não é conscientemente que nós gastamos mais tempo do que outros. É inconsciente. Precisamos, então, desenvolver essa consciência para deixarmos de gastar mais tempo e fazer com o menor tempo possível. Mas o próprio Jesus não exigiu isso de nós. Ele só ensinou o que era para ser feito. E cada um faz na quantidade e com a qualidade que consegue, que quer fazer. E nós vamos aprendendo também que querer fazer vai nos ajudando a atingir cada vez mais esse objetivo. Sabemos que no início é difícil, sabemos que encontramos muitas barreiras, também isso ele avisou. Teríamos dificuldades desde o ambiente familiar até o ambiente externo do mundo, e que todas essas dificuldades estariam relacionadas com o resgate diante daquelas pessoas ou situações contra as quais nós exercitamos o nosso livre-arbítrio e erramos. Então, quando olharmos hoje para as pessoas que nós achamos que estão no mal, vamos pensar que podemos ter passado por aí algum dia. Podemos voltar aí se não tivermos bem formada a virtude. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou, visto que talvez tenha tido o mal em anterior existência. Então, o que é importante? Não é o que ele foi, é o que ele é e o que ele se propõe a ser a partir de agora, principalmente em relação a nós. Ele cita aqui a questão 804, do mesmo Livro dos Espíritos, né? Que fala sobre a desigualdade das aptidões, porque esse é um dos questionamentos. Ele pergunta assim, por que Deus não outorgou as mesmas aptidões a todos os homens?
Ou seja, por que não estamos todos no mesmo patamar, em igualdade de condições? Por que uns estão lá embaixo no poço e outros estão um pouco acima, outros um pouco acima e outros lá em cima, já saindo do poço? Por que não estão todos iguais e passando retamente, subindo o caminho da evolução, sem ter que descer nesse poço? Eu acho que essa é uma questão que muitos fazemos. Então ele fala assim, os espíritos respondem, né? Deus criou iguais todos os espíritos. Então imagina uma arrancada de uma corrida, todos na mesma linha. Todos terão as mesmas possibilidades de atingir o final lá da São Silvestre, por exemplo. Estão todos na mesma linha de arrancada, todos já sabem o que terão que fazer e atingir em primeiro lugar o final lá da corrida vai depender do esforço, do treinamento, da vivência de cada um, né? Mas todos partindo do mesmo lugar, assim são os espíritos. Todos fomos criados iguais. Cada um destes vive há mais ou menos tempo. Então, nós estamos aqui, tivemos o mesmo ponto de partida, mas muitos já estamos repetindo aqui mais vezes. Os que estão mais vezes repetindo, significa que já tem mais experiência, tanto no mal quanto no bem. E isso é que vai caracterizando as grandes diferenças. Porque as diferenças que nós vemos aqui são muito mais de cunho material. A gente vê a diferença na vida material das pessoas. Mas é claro que essa diferença na vida material acaba também caracterizando as diferenças da vida espiritual. Porque é claro que o espírito está mais avançado espiritualmente, ele estará em melhores condições, não materiais, mas morais e espirituais, do que os outros que ainda não avançaram tanto. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí os se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, faz o outro. E assim nós vamos nos complementando. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do nosso, do vosso, né, dizem os Espíritos, venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Aí a gente vai vendo aqui, por exemplo, né? Com certeza, São Vicente de Paulo não era da Terra. Com certeza, o Curo de Ars não era da Terra. Francisco de Assis não era da Terra. Francisco Cândido Xavier não era da Terra. E quantos outros não eram da Terra? E quantos não são da Terra e que estão aqui para ajudar? Que estão aqui para nos incentivar? Estão aqui para comprovar para nós: é possível, faça. Então, quem pegar a vida de um deles, e observe uma coisa interessante: peguem todos os virtuosos que nós conhecemos, e depois vocês me respondam, não precisa ser agora não, qual deles teve vida fácil? Pega lá a Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce,
Pegue aí o Chico Xavier, pegue aí o Francisco de Assis, o São Vicente, os santos da igreja em geral, aqueles que a gente tem alguma biografia deles. Lembra de algum outro aí que não, nem é católico, não. Ah, tá, o hinduísta lá, o Gandhi, teve vida fácil. O Buda, que é considerado Deus lá deles, lá do budismo, né? O Buda, ele se tornou virtuoso, mas uma das primeiras práticas dele foi abandonar todas as facilidades que ele tinha como príncipe. E aí ele foi viver a vida do povo, com o povo, e dar os bons exemplos das virtudes que ele queria pregar. Não sei, talvez alguém lembre de alguém aí que foi virtuoso e que teve essa vida fácil que a gente imagina que é, né? A vida da riqueza, da fartura, da tranquilidade, em todos os sentidos. Aí nós vamos ver, eu não vou falar 100% não, vamos dizer assim, que a grande maioria dos virtuosos que passaram por aqui e que deixaram os exemplos, eles só conseguiram ser bons exemplos porque vivenciaram coisas aqui que para nós são colocadas como más, como ruins, como impossíveis, como causa de dor e de sofrimento. E essas pessoas tiveram e viveram tudo isso voluntariamente. Daí, um chamamento para nós. Para nos tornarmos espíritos puros, para ter o instinto do bem, só o do bem, nós precisaremos passar pelas nossas provas, pelas nossas expiações, e de uma forma tranquila, de uma forma ainda virtuosa, mesmo vivendo essas provações todas. Aquela senhora lá de Uberaba, que eu não me lembro o nome dela, ela era enfermeira no hospital do Pênfigo, é o Fogo Selvagem. Ela era enfermeira no hospital, era um hospital público que tratava das pessoas que tinham fogo selvagem. Era uma doença que parecia que o corpo todo, a parte que estava atingida, parecia que estava toda queimada, em ferida viva. Ela era enfermeira, um hospital público, passando por grandes dificuldades, e as pessoas moravam no hospital porque as famílias não tinham como sustentar, não tinham como cuidar dessas pessoas em casa. Então, elas moravam no hospital, como a gente sabe que nos leprosários ainda hoje, as pessoas moram lá, embora já esteja bem mais fácil ser tratado em casa, depois de uma série de descobertas da medicina. Mas então, essa senhora, ela é enfermeira lá. Se alguém lembrar o nome dela É aí, a vó Cida, Valdir, Aparecida, vó Cida. Aparecida. É, Então, essa considerada como senhora, vó Cida. quando o hospital fechou, os doentes iam ser colocados na rua. E ela era pobre, já tinha uma família grande e já trabalhava para sustentar a família. Ela pegou os doentes e levou para a casa dela. E aí começou uma luta para conseguir reorganizar um hospital que pudesse acolher essas pessoas. Então, quem vê um mínimo, um trechinho da luta dessa senhora para continuar cuidando dessas pessoas, vai ver o quão grande ela foi, o quão desconhecida ela é, né? Ela não foi relacionada, praticamente não é citada em lugar nenhum, mas foi de uma grande virtude e passou por sérias dificuldades. Com certeza é um espírito de muita grandeza e de muito bem. E assim são muitos outros. Vem Francisco Cândido Xavier. Olha a vida que esse cidadão teve de renúncia, de dificuldades, de muitas dificuldades, desde a infância, né? E muitos outros. Então,
Esses exemplos precisam ser observados, não para que a gente veja o lado negativo, o lado ruim de tudo isso. É para que a gente veja o exemplo deles e, a partir do exemplo, nós valorizemos a nossa vida, o nosso tipo de vida, valorizemos as oportunidades que temos e até as necessidades que temos de fazer algo com essas facilidades que temos. Então, dentro do possível, para cada um, nada de impossível, nada de grandes exigências. Vamos aproveitar a oportunidade. Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. O que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso beneficiar alguém? Eu sei que a Neide é uma das principais visitadoras do cantinho. Ela visita as pessoas que estão internadas, sempre visita todos que estão internados, né? Ela que trazia notícia da Tita, ela que ainda traz agora, depois da pandemia, não, mas ela sempre trazia notícia do Lauro e sempre trouxe notícia de visitas que ela fazia ou faz a essas pessoas doentes. E ela faz visita ao leprosário também, né? Vai me xingar depois que eu estou falando isso, mas pode xingar, não tem importância não. Então, o que ela consegue fazer? Ela faz isso. Mas só isso? Não, não é só isso. Talvez ela até pense que é só isso. Mas não é só isso. Porque quantos de nós faz isso? Esse mínimo de visitar as pessoas. Eu não estou julgando nem condenando ninguém, tá? Não combinei nada com a Neide para eu falar isso também, não. Mas é só para a gente observar que bem próximo de nós existem pessoas que fazem coisas possíveis de serem feitas e que às vezes nós não fazemos e ficamos, às vezes, de braço cruzado, esperando uma oportunidade para fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. O momento agora está chamando para isso. Vamos ajudar. Em quê? Não sei. Vamos ajudar de alguma forma? Escolha, Valdir, procure, para que cada um possa fazer. Sim? posso citar também um outro exemplo de hoje de uma pessoa virtuosa do cantinho? Sim. Eu não vou citar o nome, não, porque senão vamos cair aí, nós temos que ser modestos também, né? Então vamos diminuir aí para não ficar bajulando ninguém. Mas hoje, assim, um exemplo de uma virtude tão gostosa que eu acompanhei, uma pessoa contratou um pedreiro, né, para o pedreiro trabalhar. E aí ficou preocupado porque o serviço era muito pesado e vendo ali que o pedreiro estava sozinho com grande dificuldade, ele conseguiu então uma máquina emprestada para facilitar a vida do pedreiro. Fora isso, e claro que ele estava pagando o pedreiro. Fora isso, ele viu que a posição também ficava ruim, então ele foi lá e conseguiu um banquinho para que o pedreiro pudesse pelo menos trabalhar sentado e não pudesse forçar a coluna. Como não bastasse não só essa questão do banquinho, o pedreiro falou que ia levar comida para o local, não tinha fogão nem nada para esquentar. E aí ele perguntou se a marmita era de plástico ou era de alumínio. Aí falou que era de alumínio. Aí ele foi, providenciou um fogareiro para que o pedreiro, na hora de comer, pudesse esquentar a comida e não comer em um lugar de uma comida fria, gelada. Né? Então, aparentemente, é uma pessoa que você está contratando para fazer um serviço para você, que você já está pagando, e poucas pessoas vão se preocupar. E o pedreiro nada pediu. Né? Então, você vê que quando a necessidade é evidente, o pedido se torna desnecessário, porque para o virtuoso ele vai atender. Eu tenho certeza que as pessoas que precisavam de visita não pediram visita para a Neide, mas a Neide percebeu que a necessidade era evidente, então ela vai e atende. Eu acho que são exemplos de atitudes virtuosas que todos nós podemos fazer e que alguns fazem e que merecem ser vistos como exemplo e motivação para a gente fazer também. É. A Simone citou aqui o Jerônimo, né? Que é um outro exemplo aí de pessoa virtuosa e de muita dificuldade, né? A Tatiana mesmo citou aqui, falou que já disse para a Neide que ela é vicentina. E a Marília diz que sei quem é, segredo nosso. Não, segredo não, João Martins.
né? João Martins Gonçalves é o nome da pessoa que a Tatiana acabou de falar. Todo mundo sabe isso do João, eu vivo citando isso, né? Então, existem pessoas, a gente precisa saber quem é. Pode falar quem é, não tem problema não. Principalmente se for virtude. Pode falar quem é. São pessoas comuns, gente, que estão no nosso meio. O Chico Xavier, não, está muito longe. Tá, mas tem gente no nosso meio que está fazendo muita coisa boa. Se a gente for pegar um por um aí, é claro que não vai ficar fazendo uma exaltação aí, né? Mas só alguns exemplos para citar e para a gente observar. Não ficar observando os outros, mas para se observar e ver o que, que nós estamos fazendo. O que, que eu estou fazendo em benefício do próximo? O que, que eu estou fazendo que está, de alguma forma, me elevando, me colocando numa situação, numa posição melhor em relação à minha elevação espiritual, à minha evolução, em relação à gratidão que eu tenho ao Espiritismo e ao Cantinho por ter me salvado de tanta coisa ruim e errada que vinha fazendo. Então, isso é presente para nós hoje. Ele está falando aqui na mensagem, na pergunta, de pessoas que foram do mal, que ainda são às vezes, mas que em algum momento elas vão mudar. Mas se nós nos observarmos, nós vamos ver quanta coisa errada já fizemos e quanta coisa boa estamos fazendo agora, porque esse passado ficou para trás. Ainda temos coisa errada para fazer, estamos fazendo ainda, mas podemos melhorar muito, acertar muito e fazer muito mais coisa boa. Então vamos correr atrás disso. É hora de fazermos o bem, sem preocupação conosco mesmos, com o nosso bem-estar, considerando que aqueles que fazem o bem, eles têm o conforto íntimo, o conforto interno. E esse conforto interno é o que vai prevalecer quando atingirmos a vida espiritual. Então, que nós possamos rever tudo isso, né? Alguém quer falar? Valdir, Oi. eu quero só citar que as minhas visitas foram feitas junto com o Dudu. Tá? Tem anos que nós dois fazemos as visitas juntos ao leprosário. Né? Em alguns outros lugares também, que eu ficava difícil para ir sozinha, tomar ônibus, aí a gente dividia a gasolina e ele me levava. Um grande companheiro, pessoa de bom coração e muito querido lá na colônia Santa Isabel. A gente está sentindo muita falta de não poder ir lá. Estava lembrando aqui que a gente foi lá a última vez, foi no segundo domingo do mês de março do ano passado. Não tivemos, mas eu tenho tido contato com eles, eu telefono para 2 ou 3 que eu tenho o número, eu ligo para saber como é que estão. E é muita vontade de ir, mas não pode, né? Principalmente lá, não tem como ir. E o Lauro, eu tenho sempre notícia dele, viu? O Sálvio, a Glauce, nós conversamos, a gente conversa sempre, quase toda semana. Ela me liga, o Sálvio me manda mensagem pelo Zap, com essa onda roxa, eles não estão podendo visitar, né? As visitas eram agendadas até antes dessa onda. E agora está terminantemente proibido, não pode. Mas eles me dão notícias, conversa com ele pelo telefone e eu tenho sempre notícias, tá bom? Só para citar o nome do Dudu. Ele também merece. Não é só eu, não, tá? Parece que não presta muito, não, mas tá bom, né? Desculpa a virtude. Brincadeira, o Dudu é gente boa também. Eu já sabia disso também, mas realmente. Então, gente, nós temos muitas pessoas que estão trabalhando, que estão exemplificando, que estão nos ajudando, né? Nós temos o Nestor, por exemplo, esse trabalho com a mediunidade que ele faz aí há quase 90 anos, né? Lá no Cantinho. E quantas outras pessoas, não vou tentar citar, não vou citar só alguns, porque de repente eu vou citar muitos, aí vai pular uns, né? Então, não quero estou avisando, estou citando algumas pessoas que nós podemos considerar como exemplo em alguma área e que tem feito esse vídeo de exemplo para todos nós, tá? Então, pensemos sobre isso. O nosso objetivo é melhorar, crescer, aprender, desenvolver. Aquele que só tem o instinto do bem já se purificou.
visto que talvez tenha tido o do mal em anterior existência. Então, aquele que ainda não tem só o instinto do bem está dividido. Então, vamos melhorar essa divisão. Né? O Dudu, acho que o Dudu até entrou aí agora. Vai xingar a Neide. Vai falar, Dudu? Quer falar? Eduardo? Du, tira o seu microfone, está fechado. Fala para gente, é só liberar o microfone. Eu diria que... Dudu? Eduardo? Ele não quer falar, não. Oi, gente, então, nós vamos aproximar aí do final do nosso estudo. Vamos agradecendo a todos pela oportunidade. Vamos refletindo sobre tudo que foi chamado a atenção para nós, da questão da virtude, né? E vamos procurar ver esses pequenos exemplos que nós temos aqui. Estão escrevendo aqui, ó. Agora não vou citar não, porque é fofoca, né? O Dudu é o futriqueiro mais amado do cantinho. Certo? Colocaram isso aqui, viu, Dudu? Depois você descobre quem foi. Depois, no particular, eu te falo quem foi. Tá? Então, Valdir, gente... ficou Oi. uma dúvida para mim rapidinho, será que dá tempo? Dá. No estudo da Tatiana e o seu também acabou que abordou a mesma situação. Nessa vaidade, quando faz alguma coisa, a pessoa não faz a propaganda, né, o automarketing. E, de alguma forma, ela deixa de dar o exemplo daquela situação, ou seja, de caridade ou de serviço que ela faz. Fico na dúvida aqui o que seria mais interessante fazer. Nem vou falar mais perigoso ou menos bom, né? Que seria mais legal fazer. Se seria fazer alguma coisa e ser exemplo para os outros, ou fazer caladinho na sua graça, na sua intimidade, e deitar, né, como diz a Tatiana, deitar e falar, nossa, que bom que eu consegui fazer. Isso. Fico nessa dúvida de verdade, se é bom de um jeito ou se é melhor do outro. Que nós possamos ser bons para nós mesmos, conosco mesmos, sem nenhuma preocupação de mostrar para os outros, chamar atenção. Se tivermos a oportunidade de falar sobre alguma coisa que nós fizemos, não que seja bom ou ruim, mas que a gente possa falar com naturalidade. Mas o ideal seria que nós pudéssemos sempre exaltar a virtude das outras pessoas virtuosas que estão à nossa volta e deixar que as pessoas vejam as nossas virtudes, naturalmente. Entendeu? O ideal seria isso. Então, se você chegasse no Chico Xavier e falasse com ele que ele era uma pessoa muito boa, que ele era muito humilde, que ele era muito isso, muito aquilo, uma das coisas que ele respondia com muita frequência, que uma pessoa que tinha cisco do nome não podia ser grandes coisas. Certo? Então, ele sempre desviava. Então, nunca falava de si mesmo, mas todos viam quem era ele e o que ele fazia. Mas ele, quando era possível, ele exaltava as qualidades dos outros. Então, eu acho que o ideal é isso, que a gente exalte as qualidades dos outros, observe, veja as qualidades dos outros, siga o exemplo e sejamos virtuosos, não para os outros, para nós mesmos, para aqueles que estão precisando da nossa virtude. E outros verão a nossa virtude naturalmente, sem que a gente faça nenhuma propaganda. Há um tempo atrás, eu estava lendo uma mensagem do André Luiz e ele falava que a gente fizesse, sempre que possível, alguma coisa sem contar nada para ninguém. Ele falava que era muito saudável isso. Você fazer alguma coisa que você não contasse para ninguém o que você fez, qual foi o resultado, nada. Só você faria e só você contaria com o resultado. E aí eu fiz essa experiência, não vou contar o que foi até hoje, até muito tempo, não vou contar, mas eu fiz essa experiência
e achei a experiência muito interessante. Porque na hora que eu fiz a experiência, eu vi o resultado imediatamente, o resultado que foi feito. E aquilo me deixou assim super feliz até, né? Muito realizado por ter conseguido fazer aquilo e por adotar o propósito de aquilo ser o meu segredo, só meu e do André Luiz. Certamente ele deve ter participado do dia lá, né? Mas se não participou também, tudo bem. Mas eu sei que eu vi e foi um resultado muito bom. Então, que tal a gente fazer isso, né? Então, as nossas virtudes, os outros é que vão ver. Nós veremos as dos outros e vamos seguir os bons exemplos. Aí nós não precisamos ter essa preocupação, né? Se está sendo vaidoso ou não. Agora, se precisar falar que fez alguma coisa, fale com naturalidade, fale com tranquilidade, sem nenhuma preocupação também de estar ou não sendo vaidoso. Aí cada um é que vai saber de si. Tá bom? Combinado? Combinado. Deixa eu te até contar o porquê desse motivo, porque eu sou doadora de sangue, a cada 4 meses eu vou doar. Isso aí não tem mérito meu, não. É só uma situação. Só que eu sempre tenho vontade de colocar, e coloco nos grupos, que eu fui doar. Que eu fico pensando assim, olha, se quem me conhece sabe o tanto que eu sou medrosa por uma agulha. Se eu estou doando, possivelmente outros poderiam fazer a mesma coisa. Sim. Então, mas na hora do estudo da Tatiana, eu fiquei na dúvida. Eu falei, talvez não seja tão interessante eu ficar servindo de exemplo para uma situação dessa. Tá, Mas então, já entendi. não se coloque como exemplo. Apenas convide, sugira que as pessoas possam doar sangue. Crie um jeito de falar para as pessoas, sem falar de você, falar para as pessoas da importância que é doar sangue. Entendeu? Sim. Você tem experiência. Então, essa experiência você pode passar de uma forma que não vai falar de você. Você vai falar da experiência de doar sangue. E isso vai incentivar outras pessoas a fazer. Se as pessoas descobrirem que você faz isso, ótimo, tudo bem. Mas você não precisa falar. A não ser que você queira realmente, tá? Mas o ideal é que a gente fale da experiência, para que essa experiência seja importante para as outras pessoas. A nossa experiência, o nosso jeito de fazer as coisas, de conviver com as coisas, acaba sendo bom exemplo e sendo um bom argumento para que os outros façam também. Tá bom? Agora nós vamos fazer a nossa prece, porque o tempo passou, e vamos agradecer a oportunidade de hoje, agradecer a Jesus, né, por ter estado conosco, aos amigos espirituais. Vamos agradecer a todas essas pessoas que serviram de exemplo para nós. Vamos observar desde o estudo da Tatiana, falando sobre a virtude, sobre os exemplos dos virtuosos desconhecidos e distantes e dos virtuosos presentes, que certamente ainda têm lá os seus defeitos, e vamos falar, principalmente, e agradecer pela exaltação do bem e não do mal. Jesus amigo, nós agradecemos pela oportunidade deste momento. O Senhor que foi o mais virtuoso que passou pela terra, que seja e que possa ser sempre o nosso primeiro e mais citado exemplo, modelo e guia, porque foi assim que os Espíritos te designaram, como modelo e guia para toda a humanidade. Modelo para que nós possamos fazer como fizestes, e guia para que nós possamos seguir os seus ensinamentos. Que nós possamos, então, ao agradecer pelos benefícios que todos tivemos, possamos agradecer agindo e levando os mesmos benefícios ou maiores a outras pessoas que estejam realmente com a necessidade. Que possamos, como nos ensinaste, Jesus, deixar brilhar a nossa luz diante dos homens através das nossas boas obras, para que eles glorifiquem o Pai que está nos céus. Muito obrigado a todos, obrigado aos amigos espirituais, obrigado, Jesus, pela oportunidade desta noite. Esteja conosco agora e sempre, que assim seja.